Olá, bem-vindos ao Arquivo Imperial, o único programa investigativo da televisão brasileira que vai te contar toda a incrível história do Brasil Imperial, sem deixar nenhum fato, nenhum detalhe de fora, nem mesmo os mais íntimos. Sí, yo solamente me casé con Don Juan para evitar una guerra con España, sí, porque yo no, ya vas, en mi vida y en mi casar con ese nombre, gordo, con mamilos e tetas enormes. O nosso programa percorre muitos anos da história do Brasil, cobrindo tudo o que você precisa e não vê a hora de saber. Começamos em 1812. Não, em 2012. Não, começamos em 1800 e... Que ano que a gente começa mesmo? Por que você está fazendo isso? Deu vontade. Passei 4 noites fazendo isso. Como se você tivesse mais o que fazer, né? Começamos em 2012. O nome dela é Yara. Ela não é uma garota muito feliz, como se vê. Você é estranha. Menina naftalina. Não fui eu que coloquei isso, eu juro. Você curtiu? Curti porque tá mal bem feito. Seu irmão Jonas curtiu o que ele é um falou. gatinho, hein? Digo, vai muito bem. Obrigada. E o pai dos dois, Evandro, é bastante atrapalhado. Tão atrapalhado que não vai nem perceber que seus filhos serão trocados por outros. Olha quem tá aí, Quem está aí? meus filhos favoritos. Mas, bom, não é isso que interessa. Temos uma penteadeira mágica que transporta Yara e Jonas para o ano de 1812 e traz Lucrécia e Alfonso, seus antepassados, para 2012. Mas antes de começar a desvendar esse mistério, vamos conhecer os nossos convidados especiais. Temos hoje aqui conosco a historiadora Lilia Schwartz, uma autoridade em Brasil Imperial. Temos também a dupla dinâmica e infalível, professor Carlão e professor Carlão. E o ilustre historiador João Paulo Pimenta. Pois bem, vamos voltar à nossa história. Oi? Ah, sim, claro, como eu pude me esquecer. Temos também aqui conosco o indispensável auxílio do nosso convidado mais que especial, o mini investigador das pequenas e grandes causas, a Sua Alteza, o Duquinho. Agora sim, comecemos no ano de 1808, com a vinda da família real para o Brasil. Era uma manhã de sol em Lisboa. Espremida no cais, a população não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A família real estava fugindo para o Brasil. Na verdade, eles estavam fugindo das tropas do imbatível imperador Napoleão Bonaparte, aquele que tinha um cavalo branco. É que as tropas de Napoleão estavam invadindo o território português e Dom João percebeu que não lhe restava outra saída a não ser fugir para a colônia mais rica. Foi uma fuga para o Brasil? Sim, foi uma fuga, que não desmerece em nada a atitude que foi tomada, porque afinal de contas o cálculo era razoavelmente simples. Se eles ficassem em Portugal, eles iam ter que enfrentar diretamente uma guerra contra a França, que era muito mais forte militarmente do que Portugal, e as consequências disso poderiam ser desastrosas. Yo odio a Napoleón. Sí, si yo pudesse, yo cortaba la cabeza. Guilhotinava. El francesinho petulante. Dizem que eu fugi de Napoleão. Não, eu o enganei. Eu fui melhor do que ele. As pessoas satirizam muito, né? A figura do coxinha, do Dom João. Né? Bolachudo, comedor de frango. Mas ele é muito mais do que isso. A gente foi o único sujeito que conseguiu enganar Napoleão. Muito bem, muito bom. Estamos chegando aonde interessa. A família real está no Brasil. E como vocês já perceberam, nossa reportagem teve acesso a depoimentos exclusivos. Desde que chegamos aqui, estamos sendo muito bem tratados por essa gente amiga, generosa. Todos los forros fede. A corte está tendo dias de fartura. Os pássaros que cagam em nossa cabeça, cheiro de mijo e acarajé. Não me gusta. Bom, a primeira coisa importante de pensar é que nunca uma família real tinha cruzado o Atlântico, né? Em geral, as pessoas vão até os reis, né? Os reis nunca se movem, né? Eles têm estruturas pesadas, tanto as estruturas... Com licença. Perdão, mas é que o Duquinho gostaria de se manifestar. Quando Vossa Alteza, Dom João VI, chegou ao Rio de Janeiro,
Havia palácio para ele morar? Quando eles chegam para o Rio de Janeiro, chegam naquela situação atrapalhada, né? Primeiro, uma parte da família já estava no Rio de Janeiro e não tinha querido sair das naus porque tinham medo do que era o Rio de Janeiro. Vocês podem imaginar o que era o Rio de Janeiro. Dom João sai e entra nessa cidade que era quase uma vila. E, sobretudo, Dom João, num primeiro momento, não encontrou lugar para morar. Porque não era só a família real, né? Era toda a corte que desembarcava. Então, eles precisavam colocar essa população e parece que eles escolheram as melhores casas que existiam, que não eram muitas, né? Os palacetes. Então, eu chegava numa casa, você gostou dessa casa? O nobre falava, gostei. Então, ele colocava PR. Que uns falam que era príncipe regente, outros falam que é propriedade real e outros falam que é propriedade roubada. Mas, enfim, eu sei que a família tinha que sair para acomodar as pessoas. Dessa forma, acomodou-se. Agora, a grande vantagem para Dom João é que ele passou a morar num palacete separado da Carlota Joaquina, porque eles dois se davam muito mal, viviam as turras, né? Uma briga em cima da outra, e o que aconteceu é que Dom João foi morar nesse pequeno palacete, que hoje é o Paço da Cidade, né? E, por sua vez, a Carlota Joaquina foi morar em Botafogo. Mas o principal impacto se deve ao fato de que esses novos habitantes são nobres, né? São pessoas de alta estirpe. Só que o Rio fedia muito. Porque o Rio não tinha saneamento básico, né, Carlão? Jogava folha de canela, folha de mangueira, para dar uma disfarçada no cheiro. O Rio de Janeiro, de imediato, passa por um conjunto de transformações, melhorias urbanas, embelezamento da cidade, né? Melhoria do sistema de distribuição das mercadorias, abertura de estradas, construção de pontes, aterros, né? Um conjunto de melhorias urbanas que visam também, né, transformar essa cidade numa cidade digna de receber a rainha, o príncipe, a corte e os principais governantes. Como vemos, um momento cheio de mudanças, cheio de acontecimentos. E é nesse período da história brasileira em que desembarcam Yara e Jonas, os nossos personagens. E é desse mesmo período que vem Lucrécia e Alfonso, os nossos outros personagens. Então eu pergunto, como não haver estranhamento? Como não haver confusão, correria, tumulto? Aqui tudo acontece mais devagar, ninguém grita. Lucrécia! Mas será o Benedito? A tinta já está secando e só falta esse... Oh, meu filho. Sinto muito. E tu, não vais limpar? Menina, não é jeito de falar com a Marinette? Mas não é nossa escrava? Hã? Meu pai. A escravidão representou um elemento fundamental da colonização portuguesa no Brasil, porque o Brasil é conhecido, foi não só o último país a abolir a escravidão no Ocidente, como foi o país que recebeu mais africanos compulsórios, né? O que dizes? Que isso não é certo, Delfina. As pessoas tinham que escolher o que elas querem fazer da vida, com quem elas querem casar, com o que elas querem trabalhar. Você, por exemplo, não é certo você ser escrava. Ah, Lucrécia, tens uma mente fértil. E a escravidão, a outra especificidade da escravidão no Brasil é que ela tomou o território inteiro. Todas as tarefas, os serviços, dos simples e sujos, até serviços, tarefas até um tanto rebuscadas, mas desde que tenha algum trabalho físico, é o escravo que realiza. Existiam os escravos do campo, que trabalhavam nas colheitas e tudo mais, e os famosos escravos domésticos, né? Os escravos domésticos eram aqueles que estavam do lado, viviam na casa grande, viviam do lado do senhor. Às vezes até nos cuidados dos filhos, né? da sinhá, do senhor. É esse escravo, essa escrava doméstica que vai ensinar as primeiras palavras. Olha, nessa casa eu faço de tudo. Eu varro, eu cozinho, eu lavo. Mas uma coisa é principal, cuidar das crianças. Cuido delas bem direitinho. São teimosos que um diacho. Os escravos domésticos tinham uma especificidade, que eles moravam com o senhor, então conviviam da intimidade da casa grande. Mas mesmo assim, eles eram tratados de forma muito semelhante. No Brasil, um escravo podia ser leiloado, alugado, penhorado, segurado, morto.
né? Quer dizer, essa ideia que nós fizemos, que a escravidão no Brasil foi mais benevolente, mais calma, foi uma criação dos anos 1930 para tentar, de alguma maneira, fazer as pazes com esse nosso passado. Mas não há como fazer as pazes com esse tipo de instituição que prevê a propriedade de um homem sobre outro homem. Mas é um outro mundo mesmo, hein? Tão distante e tão próximo. Mas por que estão parados como dois escravos preguiçosos? Vamos, cumprimentem Duque Feitosa e sua família. Essas crianças daqui da casa, cada dia me vêm com um negócio diferente. Imagine que no dia que eu estava preparando o jantar para receber um pessoal importante, né? Eles começaram a cumprimentar os convidados com um beijo no rosto. Dona Eleonor quase se engasga com a comida e morre de desgosto. Eu, sinceramente, não sei de onde essa menina tirou essas ideias. Mas sabe que eu gostei? Ah, era diferente, mas eu gostei. Ah, esses meninos não são mole. Na Europa da Idade Moderna, circulavam códigos de etiqueta, né? Então, manuais de como as pessoas deveriam se comportar em ocasiões sociais, em recepções importantes, como elas deveriam se comportar à mesa, em ocasiões públicas. Filho, cumprimento. E um desses manuais, então, que circulava na Europa da Idade Moderna, dizia, por exemplo, que se a pessoa cuspisse no chão, estando numa refeição, imediatamente ela deveria pisar em cima. Quer dizer, você pode cuspir no chão enquanto você está comendo, só que você tem que pisar em cima. Aqui na nossa casa, as crianças têm tudo do bom e do melhor. Os escravos são obedientes, asseados, servimos boa comida, temos até talheres. Falam por aí sobre essa história de talheres, mas eu nunca os usei. Eu acho que isso, inclusive, não tem muito sentido. Os melhores talheres, Deus já nos deu, Inclusive tomar banho também, né? Eu acho horrível toda hora tomar banho, por isso não os tomo assim com tanta frequência. Para nós isso é um horror, né? Nós temos o hábito do banho diário aqui no Brasil, né? É um hábito indígena, né? É algo que os indígenas ensinaram aos portugueses. Eu dou uma excelente educação para os meus filhos. E para que eles sejam educados, têm que ser disciplinados. Isso aqui não estava em nenhum livro de história. Os pais esfolavam as mãos dos filhos, faziam a gente ajoelhar no milho, que obrigam a gente a casar e virar padre à força. Todo mundo aqui usa uma droga no pinico. Não é pinico, Jonas. Isso é porcelana. Você não aprendeu ainda? Ai, tanto faz, Yara. Não consigo usar esse troço, não tem jeito. Isso é uma prática totalmente normal, de bons costumes e de boa educação. O que se fazia com os pinicos depois que as pessoas faziam suas necessidades nele? Como tudo era pautado na escravidão, o que é que se tinha lá? Você tinha, em cada casa, você tinha pinicos, né? Os serviçais eram responsáveis por dar uso ao pinico, como eles diziam, né? Terminou, menino? Mas que é isso? Não se tem privacidade nessa casa? Uma série de viajantes contavam que nessa época era muito perigoso andar à noite no Rio de Janeiro, porque facilmente você andando pela sarjeta, você podia ouvir uma voz falando, lá vai carga, que isso queria dizer que você podia andar na rua e levar, né, o conteúdo do pinico na sua cabeça. Que horror, que coisa horrorosa. Como se podia viver nessas condições? As pessoas deviam ser terrivelmente infelizes. Essa é a escola real. Isso é incrível. Isso é um saco. Não tem nenhum amigo pra conversar. Claro que não, Jonas. Você não tem nenhum aluno pra te encher o saco. O que as crianças faziam o dia inteiro se não iam pra escola? Mais livre do que teriam em Portugal, quer dizer, andariam pelas ruas, fariam todo tipo de brincadeira na praia, brincadeira na rua, os horários de comida eram muito diferentes e a educação era feita ou pelos pais, ou muitas vezes por escravos, ou por alguns tutores da casa. Dê um exemplo de concordância nominal com um substantivo.
usado em uma frase no tempo verbal do futuro do indicativo. O Brasil será uma terra independente. O Brasil será uma terra independente. Sublime. O que não tinha é esse cotidiano que nós temos agora, que é acorda, vai para a escola, tem natação, tem aula de línguas, era tudo misturado nesse cotidiano, né? Bom, agora chega de ser CDF, vai, vamos jogar bola. Jogar bola? Noção de criança, adolescente, pré-adolescente, é uma criação recente, né? Quer dizer, não é um dado da natureza, né? Nós é que tratamos uma determinada faixa etária dessa maneira, né? As crianças, elas são desde cedo preparadas para assumirem postos na vida adulta. Eu e Eliodoro educamos a Lucrécia para ser uma verdadeira dama e arranjar um casamento logo, antes que ela fique velha. O suposto é que quando a menina entrava enfim, aquilo que a gente chama de, tinham as regras, como eles chamavam, entrava no mundo dos adultos e ia ser mãe, ia ser mulher, ia entrar na vida que hoje nós chamamos de adulto. E com quantos anos os meninos se casavam? Ele não é lindo, gente. É o genro que eu quero pra mim. O menino, né, o homem, ele casa-se, né, não teve um relacionamento já previamente marcado quando nasceu, né, já encomendado esse casamento lá, muito criança. Esse jovenzinho, ele vai casar-se por volta dos 20 anos. É para ti, como prova de minhas sinceras intenções. Estou profundamente encantado. É o presente mais lindo que eu já ganhei. Obrigada. Que emoção, minha filha. Agora já tens um anel de noivado. Estás pronta para o casamento. Casamento? À época, esse casamento amoroso, essas relações afetivas, subjetivas, pessoais, sensitivas, elas são absolutamente minoritárias. Então não passa pela cabeça das pessoas casar com alguém que não seja do mesmo grupo social que elas. Porque com isso, elas estariam abalando essa estrutura social da desigualdade. As pessoas, então, devem casar com gente da mesma condição. E esses casamentos sob encomenda, né? Não sei se eu posso usar essa expressão, mas parece que ela é possível. Sob encomenda, e era normal, era muito comum famílias empurrarem suas filhas muito jovens, né, para se casar ou se relacionar com homens mais velhos, porque teoricamente o homem mais velho, na casa dos seus 30 anos, né, ele já tem a sua própria renda, ele já está, de certa forma, estabilizado financeiramente. Ele tem um status já na sociedade. Um status, e ele poderia até dar um dote para a família, então, ao receber essa menina. Romantismo, subjetividade, amor, paixão, sim, tudo isso existe, mas em doses muito pequenas. Eu mesma não escolhi me casar com Eliodoro, mas hoje somos felizes. E temos 2 crianças, arruaceiras, bagunceiras, desobedientes, enfim, difíceis. Eu ainda nem beijei na boca. Eu tenho ainda tantos planos. Colégio, conhecer uma tribo de índios, morar em lugares diferentes, ser uma grande profissional, fazer um mochilão pela Europa. Como? Senhores, eu peço perdão. É que ela ainda é uma criança, pior ainda, uma mulher. É normal que diga besteiras. No nosso arquivo imperial de hoje, vocês viram como o mundo dá voltas e deixa a gente tonto. E como as coisas mudaram desde 1812 até os nossos dias. Será que tudo mudou tanto assim? Assista agora a um furo inédito de nossa reportagem, flagrando corrupção política e tráfico de influência. Seja lá o que isso for. Eu sei que eu tenho muito a oferecer a esta corte, mas eu também sei que a corte tem algo a oferecer a mim. E o que achas que a corte tem a lhe oferecer? Um título de notoriedade e tradição para minha família. E o que tens a oferecer à corte? A minha compreensão de Dom João é que a história não faz jus a ele. Ele, quando vem para o Brasil, se adapta ao Brasil, gosta do Brasil, gosta do clima, gosta da leseira, gosta de estar longe da esposa, gosta de estar longe do cenário da guerra, e ele não quer voltar. Ele tratou de
impedir a desintegração do território. Ele manteve a unidade territorial, né, Carlão? Né? Sim. Ora, por conta desses funcionários que ele delegava nas várias províncias ou regiões do Brasil, ora, cedendo uma série de títulos nobilísticos. Em Portugal, para fazer-se um conde, pediam-se 500 anos. No Brasil, 500 contos. Em meu reinado, eu tracei várias estratégias. Sim, fui um grande estrategista e com certeza a história me fará justiça. E é isso, minha gente. E quem precisa de mais, não é mesmo? Política, história, pinicos. Você só vê aqui, no Arquivo Imperial. Até o próximo programa. Uma parceria Primo Filmes e Globo Filmes.